Ok, pessoal, então a gente vai começar um novo módulo hoje, chamado de gêneros textuais. Vamos passar 2 semanas com esse conteúdo. É um conteúdo de fundamental importância para que vocês compreendam como é que o nosso pensamento se organiza. Na aula passada, a gente mostrou para vocês que nós pensamos, e o nosso pensamento ele é abstrato. E nós, quando pensamos, nós interagimos também com o mundo que nos cerca. E a forma da gente estabelecer essa interação é por meio da linguagem. Então, a linguagem é a capacidade que nós temos de trazer aquilo que a gente está dentro da gente para o outro. Então, essa é a primeira mensagem. Tá? Agora, veja. Ok, pessoal, eu tenho essa linguagem em que eu posso chegar e me dar a conhecer. Mas como é que essa linguagem ela se materializa? Como é que ela chega ao outro? É por meio do texto. Tá? Então, o texto é a estrutura, tá? Apropriada para fazer a minha linguagem chegar a você. Ou melhor, é a estrutura que vai traduzir para você o meu pensamento que está aqui. Então, toda vez que eu penso, eu preciso externar isto. E essa forma de externar ocorre por meio de texto. Aí nós colocamos mais uma palavrinha, gêneros. Por que gêneros textuais? Porque não só existe um tipo de texto, não só existe uma forma de texto. Você tem a escrita, você tem a fala, mas também você tem outros vários formatos de textos. E dependendo dos formatos, eles vão criando gêneros. Eles vão se adequando ao tipo de comunicação. Tá? Então, a premissa que a gente quer começar com vocês é essa aqui. Tá? Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. O que isso quer dizer? As pessoas que não têm objetivo de vida, elas ficam como barata tonta. Vão para lá, para cá e vão aqui. Qualquer lugar serve. Agora, trazendo isso para o mundo da escrita, quem não sabe para que escrever, nenhum texto serve. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você se comunica por meio do texto. Agora, você precisa saber o que colocar nesse texto. E aí você vai entender o seguinte, que dependendo da situação, eu vou usar textos específicos para aquela situação. Eu não posso, por exemplo, lá numa consulta médica, tá? Uma consulta médica, o médico não vai me dar, ao invés de me dar a receita, vai me dar um poema para eu. Olha, para cá esse poema, eu falei esse poema, você vai ficar curado. Não, ele vai me dar uma receita para eu ir à farmácia, até porque se eu chegar com um poema na farmácia e falar, o médico mandou você me dar um remédio tal, tá aqui o poema. O farmacêutico não vai nem entender o que ele quer dizer. Tá? Então, veja, é preciso que a gente se entenda. Se eu for ao médico, o texto que vai usar é uma receita. Se eu vou para um sarau, alguém vai assim, professor Josué, vai ter um sarau, Dia dos Namorados, é legal, olha, entendeu? Bonita a superlua, o eclipse, está naquele momento de clima, entendeu? Você vai estar com a gente, prepara alguma coisinha para levar para esse sarau. Tá? Eu não vou levar uma placa de trânsito dizendo pare, ou então siga para Sobradinho por aqui. Eu não vou levar isso. Eu vou levar um poema, vou levar uma canção, vou levar um texto para o sarau. Então, é isso que a gente tem que entender. Por que a gente tem essa diversidade de textos? Porque nós temos diversidade de ações. E para cada ação, eu uso o texto específico daquele. Tá? E aí a gente começa, às vezes, a confundir as estações. Pois bem,
tá? Mas, afinal, o que é texto? O que é um texto? É tudo isso aí que está na tela. Tudo isso aí é texto. Ah, pessoal, mas eu aprendi que texto é quando eu pego a letrinha, junto a letra com mais uma letra, forma uma sílaba, aí eu pego aquela sílaba com outra sílaba, forma uma palavra, eu pego uma palavra mais uma palavra, forma uma frase, eu pego uma frase mais uma frase, forma um parágrafo, eu pego um parágrafo, forma uma redação. Não, não é só assim, tá? Isso aqui é um texto. 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 Tá? Essa cor é um texto. Ou seja, texto é toda a estrutura que nós construímos para nos comunicar. Por isso que, se você observar aqui, vou pegar aqui um marca-texto aqui, só um pouquinho aqui, pegar um marca-texto hoje, vermelho aqui, tá? Por exemplo, tá? Então, veja aqui, ó. Se eu pegar bem que esse, bem que, ó, tô marcando bem que assim, ó. Se eu pegar essa figura aqui, tá? É um texto. Vamos imaginar que essa figura esteja no lugar onde só é permitida a entrada de mulher. De mulher. Tá bom? Então, ok. Então, quando eu vir esse quadro aqui, eu, como homem, não vou entrar. Porque eu sei que ali é só para mulher. Então, esse é um texto. Não precisa escrever. Esta entrada é só para mulher. Não. Você colocou essa imagem aí, eu estou entendendo que só vai entrar ali mulher. Então, essa é a razão do texto. Tá? Por isso que uma imagem é um texto, uma fotografia é um texto. Então, texto não é só letra escrita. O texto pode ser imagético, uma imagem, pode ser midiático, pode ser uma mídia, tá? E hoje nós temos chamado textos multimodais, o texto multimodal. O que é isso? É onde eu tenho uma imagem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a imagem aqui do Kiko, aqui é o Kiko, né? Tá? E tem aqui as palavras aqui, ó. Então, quando eu tenho aqui palavras e imagem, eu chamo esse texto de texto multimodal, porque ele tem dois modos de comunicação, um pelas letras e outro pela imagem. Tem vários, tem mais aí, pessoal. Bom, isso é o Chapolin, né? É Chapolin, tá? Muito bem. Você vê você vê como eu sou bom de televisão, viu? Tá? Por exemplo, televisão é um texto. É um texto com vários textos. Tem um gênero televisivo, e tem vários textos. Então, quem gosta de novela, quem gosta de filme, quem gosta de Big Brother, quem gosta dessas coisas tudo aí, de jornal, tem um texto específico nesse sentido aí. Tá bom? Então, por exemplo, cheque é um texto. Hoje está um pouco fora de moda até o cheque. Então, quase ninguém usa cheque, tá? Mas é texto. É uma forma de você se comunicar e o banco não vai pagar para te dar dinheiro, entendeu? Se você levar, portanto, um cartaz. Você vai chegar assim, gerente, aqui está o cartaz do Chapolin aqui, pedindo R$ 100. Então, não vou. Agora, se você pegar um cheque e fizer de R$ 100, ele te paga. Então, essa é a primeira ideia, tá bom? Pergunta, até aqui tudo bem? Entender o que é texto é toda e qualquer estrutura que eu utilizo para me comunicar. Beleza? Certinho. Tá. Agora, veja. Quando eu trabalho com a ideia dos gêneros textuais, aí eu tenho algumas definições que são mais acadêmicas. Tá? Mais acadêmicas. Eu vou explicar para vocês aqui. Então, por exemplo, a Maria Luísa Coroa diz que texto são as diferentes maneiras da gente organizar linguisticamente a informação. Então, linguisticamente quer dizer pelo código. Tá? Também dizem que são as situações em que eu vou me comunicar. Tá? Então, eu uso o texto para organizar as comunicações, mas também eu uso o texto para me comunicar. E, por fim, o texto são padrões que eu vou desenvolvendo. E aí vocês vão chegar por exemplo, no manual da redação.
que é um padrão. Então, numa nova redação, você vai ter textos padronizados. O que o Ministério utilizar daquele texto, o outro também vai utilizar. Tá? E que são atualizados, mas geralmente são padronizados. Então, repetindo aqui, textos, tá? Pode significar a organização da língua, pode significar o meu ato de comunicação e pode significar o meu padrão de uso da verba. Por isso que você tem a redação oficial, que é uma redação que ela padroniza os documentos em todos os órgãos. Já pensou se cada um fosse fazer do jeito que bem entendesse? Tá? Bem, e aí nós temos aqui alguns pressupostos que são fundamentais para vocês anotando aqui. Depois eu vou colocar essa aula lá no ambiente, mas podem ir copiando isso aqui, podem ir anotando ou printando, para você depois, em casa, depois com mais calma, vocês irem se aprofundando. Então, primeira regra, toda nossa comunicação se dá pelo texto. Pronto. Tudo que você faz é texto. Tirei a fotografia, texto. Mandei um WhatsApp, texto. Fiz uma ligação telefônica por áudio, texto. Mandei um vídeo, texto. Vesti uma roupa, texto. Olhei, pisquei para alguém, texto. Sorri para alguém, texto. Deu um tapa em alguém, texto. Perceberam? Tudo que nós fazemos e nos comunicamos é só pelo texto. Bem, todo texto tem uma função. Todo texto tem uma função. Tá? E aí é importante dizer, não existe texto neutro, não existe linguagem neutra. Tudo tem uma intenção e tem uma função. Se eu escrevi um poema, foi com alguma intenção e com alguma função. Se eu fiz uma carta, foi com uma intenção e com alguma função. Eu escrevo carta para me comandar, para convidar alguém, para elogiar alguém, para dar notícia de alguém. Então, tem uma função e tem uma funcionalidade. Mas, ao longo da história, alguns textos eles vão mudando, eles vão se reconfigurando. Por exemplo, se eu pedisse a vocês fazerem carta, talvez vocês não saibam nem o que é carta. Alguns talvez nunca viram uma carta. Se eu colocar uma fotografia de uma carta, se eu colocar um envelope dos Correios lá, a gente é capaz de dizer que ali parece nota de $1. Ele não vai entender que aquele envelope com aquele verde e amarelo é um símbolo tipo dos Correios. Para pensar que tem a ver com dólar, por ser verde. Tá? Porque nunca fez uma carta. Tem gente aqui que talvez nunca entrou nos Correios. Mas também tem gente que é fã de carta, de guardar carta. Tem gente que tem as suas... Tá? Recebeu muita carta, né, Rosana? Isso é fundamental. Tem gente que guarda suas cartas naquelas caixas de sapato, tem seus baús de carta. A carta já teve tantos problemas. A carta já ajudou a achar pessoas. A carta já bagunçou o casamento de gente. Carta já fez lá, já trouxe notícias boas. Carta já levou notícias ruins. A carta na história, a carta é muita coisa legal. Muito bom, legal, muito bom. Tá? É bom guardar. Eu também tenho cartas guardadas. A primeira carta que eu escrevi, a primeira namorada, tem uma cartinha que eu mandei para ela. Quer dizer, não mandei. Fiz a carta, tá aqui guardadinha, tá? Eu até reencontrei essa menina há uns 2 meses e nem falei da carta, nem vou falar nunca, tá? Muito bem, tá certinho? Mas depois da carta veio um bilhete. Então tem gente que gosta de mandar bilhete. A gente teve aqui em Brasília um governador, não sei se vocês conheceram, José Roberto Arruda, tá? Que ele só fazia... É verdade, Daniela, tem essa carta mesmo, né? Tem várias cartas, na verdade. Tá? Bilhete. Ele fazia bilhete, então ele dava a ordem para o seu secretário por meio de bilhete. Então, Arruda era mestre em trabalhar com os bilhetes. Eu mesmo um dia peguei um bilhete dele, eu estava dando uma entrevista na Rádio CBN,
Ele me deu um bilhete para eu ir lá na Codeplan buscar um computador para dar para um aluno meu. Um bilhete. Eu cheguei com o bilhete dele, a pessoa reconheceu que era dele, porque ele tinha essa estratégia. Então, ele usou muito bilhete aqui no GDF para governar. Tem gente hoje que usa muito e-mail. O e-mail faz a mesma coisa que fazia a carta que faz o bilhete. Tá? O e-mail é uma correspondência. Quando você manda um e-mail para alguém, é como se fosse uma carta. Antigamente, como não tinha e-mail, para nós era uma carta. Agora não, tem um e-mail. Ah, mas tem gente que não passa e-mail, manda só mensagens rápidas no WhatsApp, no Telegram, e sei lá o quê. É a mesma coisa, é a mesma função. Essa comunicação rápida que a gente tem hoje é um aperfeiçoamento da carta, do bilhete, do e-mail, das mensagens. É isso aqui, tá? Por isso que tem bastante cuidado. Antigamente, por exemplo, nas cartas, a gente colocava dinheiro para ir para as pessoas. Depois, às vezes, no dinheiro, podia colocar um vale postal, que a pessoa ia lá, descontava o dinheiro lá, vinha da carta. Às vezes, a gente perfumava a carta, colocava uma fragrânciazinha na carta, e a pessoa, quando recebia, cheirava, era o cheiro dele, o cheiro dela. Isso é legal, tá? Era mesmo, fazia tudo isso, colocava batom, a pessoa pegava a carta, beijava, que saía o contorno dos lábios do batom na carta. Então, a pessoa que recebia lá em São Paulo a carta, tá? E às vezes a carta demorava um mês para chegar, uma semana, se perdia, entendeu? Quando a pessoa recebia, que via aquele batom, que via aquele cheiro, aquela colônia lá do Piauí, oh, que coisa cheia. Aí lembrava do camarada, aí ficava doidão, aí aquele negócio todo, tá? Hoje em dia, por exemplo, já existem software que manda fragrância. Então, você já pode, por exemplo, hoje, mandar uma mensagem, tá? Por um software que ele vai levar o cheiro que você está sentindo agora, aqui agora. Por exemplo, todo mundo já chegou em casa, tomou seu banho, está cheirosinho. Seria tão bom se a gente pudesse dizer assim, como é que está o cheiro de vocês aí? Tá? Porque se fosse na sala de aula, a gente teria aquele desfile de perfumes, fortes perfumes, fracos perfumes, amadeirado, perfumes... Tá? Agora a gente não sabe, mas todo mundo está aí perfumadinho, cheirosinho, está já cuidadinho. Isso é legal. Tá? Isso tudo trabalha com o imaginário. Então, é isso que vocês entendam. O texto tem essa magia, mexe com o nosso imaginário. Porque você não leva, você manda um texto para alguém, você não vai junto com o texto. Aí eu fiz um memorando, mandei para o meu chefe, você não vai lá entregar. Quem vai levar é o protocolo, aquele memorando. Tá? Então, você imagina que você está sendo hoje lido pelo chefe por um texto que você está lá ausente. Aí vocês têm que entender. Por isso a importância de saber escrever texto. Por exemplo, na literatura a gente tem muito isso. A gente lê muito. Então, por exemplo, a gente lê muitos livros, tá, que foram escritos em tantas épocas, porque existe um gênero chamado gênero literário. E a literatura é um universo de belos textos. Então, você quer um poema, você está lá na literatura, você às vezes quer chorar, às vezes você quer se declarar, às vezes você quer falar, dar uma bronca, às vezes você quer, entendeu, dizer algo bonito. Você tem um poema. Tem gente que faz isso. Eu queria mandar uma mensagem para o meu amor, para o meu bem. Que poema eu vou usar? Aí vai lá no Google, pesquisa e pede, me dê um poema, me dê uma frase, me dê uma coisa. Todo mundo faz isso. Às vezes você pega um versinho e manda para aquela pessoa. Aquele dia a pessoa praticamente ganhou o dia com aquela frase bonita que você tirou de um poema, de um romance, de um conto, de uma crônica. Então, tudo isso é interessante você aprender a fazer, ou pelo menos aprender a apreciar. Você não precisa ser um poeta, você pode apreciar a poesia. Você não precisa ser um romancista, você pode apreciar um romance, tá? Um conto,
uma crônica. Eu tenho vários aqui, ó. Se você olhar para trás aqui, eu tenho vários aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma poesia, ó. A Poesia e o Camponês. É um livro que eu tenho aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, assim como o servo voltou e relatou isto ao seu senhor, então o dono da casa, irado, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. É de uma parte poética. Tem tantos poemas, eu sei tantos poemas, tantas coisas, tá? Então, vale a pena. É uma literatura que faz bem pra gente. Você, às vezes, pega uma personagem, Capitu. Não sei se você já ouviu falar dessa personagem, Capitu. Você olha assim, cara, quem é Capitu? Na nossa literatura, Capitu é a mulher mais misteriosa. Uma mulher que ela é tão forte, ela é tão presente na vida do seu companheiro Bentinho, tá? Que ela é estudada hoje. Então, veja que a Capitu, lá do Machado de Assis, em Dom Casmurro, é uma mulher que ela mexe com a nossa imaginação. Professor, o senhor acha que ela traiu ou não traiu? Essa questão não é dizer sim ou não, essa questão é uma questão que merece um estudo, porque o Machado dá índices de que ela traiu e de que ela não traiu. Você tem teses e mais teses sobre essa proposta. Capitu é uma traidora? Capitu é acima da traição? Mas tem algumas frases de Machado de Assis sobre Capitu que são fortes. Por exemplo, Capitu, teus olhos de ressaca me puxam para dentro de ti. É uma frase bonita e forte. Capitu, teus olhos de ressaca me puxam para dentro de ti. Para entender essa frase, você tem que dar um giro no universo. Porque essa ressaca que ele fala não é a ressaca da bebida, é a ressaca do mar. E o mar, quando está em ressaca, o mar ele puxa as pessoas para dentro. A ressaca do mar ocorre ao final do dia, quando ele engana as pessoas. É aquele cara que vai mergulhar 4, 5 da tarde. Só que esta hora é a mais perigosa, porque o mar está recuando. Cada vez que ele dá uma onda para fora, ele puxa 2 para dentro. Mas só que a hora que ele está mais cheio, você fica empolgado com o mar, fica nadando e fica lá naquela coisa empolgado. Só que quando você vai olhar, você já está lá distante da praia. Porque ele vai te puxando devagarzinho. Porque o movimento dele é esse, é uma onda para fora e 2 para dentro. Uma para fora, 2 para dentro. E ele vai tentando, quando você pega o pé, cadê a água? Cadê a terra? Você não consegue mais ficar. Por isso que ele falou, Capitu, os teus olhos de ressaca me puxam para dentro de ti. Ela era tão forte que ela sufocava Bentinho. Ela afogava Bentinho. Ela fazia de Bentinho ninguém, porque ela era tão poderosa na vida de Bentinho que ela neutralizava Bentinho. Por isso que ele diz, os teus olhos de ressaca me puxam para dentro de ti. Era um homem que... Então, ela era dominadora, mas uma belíssima. Então, tudo isso é na literatura. Você, quando vê uma mulher dominadora, uma mulher muito forte, de personalidade forte, tem traço de Capitu. E também as traidoras também, tá? Tem traço de Capitu. Embora o Machado e assim não tome partido nem por um lado, nem por outro. Mas é estranho não achar que não é, porque o filho dela, o Ezequiel, é parecido com o melhor amigo de Bentinho. Não dá para dizer que o filho é de Bentinho. Não dá, tá? Muito bem. É um livro que eu quero sugerir a vocês. Quem tiver em busca de algum livro para ler, dá um tempinho legal, leia Dom Casmurro, mas leia devagar,
devagar, para entender Dom Casmurro. Perfeito? Vamos lá. Aí veja, olha aqui um poema muito bonito, do Camões. Um poema escrito lá no século XVI. Esse poema é de 1540 e alguma coisa. Um poema que até hoje é tremendo. Meninas dos olhos verdes, por que me não vedes? Eles verdes são e têm por usança na cor esperança e nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, por que me não vedes? O que o poeta está dizendo aqui? E aí você tem que entender que cada texto tem a sua estrutura própria. Então você, quando for ler um poema, você tem que saber ler um poema. Porque o poema, ele tem uma mensagem, mas se você não conseguir saber ler o poema, você não vai conseguir a mensagem. Qual é a grande mensagem desse poema aqui? Era uma menina que tinha olhos verdes. Vejam que desde o século XVI, o verde é esperança. Desde o século XVI, a ideia de que o verde era esperança não é de ontem, não é de amanhã, não é de antes de ontem. Lá do século XVI já tinha a cultura de que o verde era a cor da esperança. Essa moça tinha olhos verdes e o poeta se encantou por ela. Só que ela não deu bola para o poeta. E aí ele foi reclamar. Menina, você tem olhos verdes. Você devia me dar esperança. Porque você tem a cor da esperança. Seus olhos verdes quer dizer que se você tem olhos verdes, você tem que dar esperança a quem chega para você. Mas você não me olha, não me enxerga, você não me dá bola, você não me retribui. Tá? Aí ele começa a ficar chateado. Ele no finalzinho fala, menina, vossa condição não é de olhos verdes, você não devia, não merecia ver. Você não merecia ver, você deveria ser cega, porque você tem os olhos verdes, a cor da esperança, eu estou aqui caidinho por você, arrebentado aqui por você, com os 4 pneus furados por você, quero ser seu amor, e você me diz um não. Então, você devia não enxergar. Você devia ser cega. Porque esses olhos que você tem verde não dão esperança para ninguém. Você não me enxerga, você não me vê. Estão vendo aí? Ó? É um poema. Pois é. Se fosse no dia de hoje, deve ver como seria, né? Se fosse no dia de hoje. Entendeu? Pois é. Isso, é falar, não sou obrigado a te dar essa bola toda, tá? Mas é porque, imagina, então, o que ele entendeu? Não, se você tem a blusa verde, a cor verde, quer dizer que você tem que ser um esperançador, você tem que dar esperança às pessoas. Ele colocou isso num poema. Tá vendo como é que a coisa acontece? Bem legal. Pois é, muito bem, tá? Então, vejam, então, por isso que a gente tem múltiplos textos, e nós temos que aprender exatamente a saber ler esses textos, tá? Olha uma coisa, olha outra aqui. Tá? Um outro aqui, muito legal também esse texto. Ele fala sobre, qual é a mensagem desse texto? Qual é a grande mensagem desse texto? É que o mundo não é de uma pessoa só. Nós não vivemos só nesse mundo, nós vivemos em coletividade, nós somos dependentes um do outro. Aí ele fala assim, ó, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem nos fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Ou seja, eu faço a minha parte, você faz a sua parte, você faz a sua, você faz a sua, você faz a sua, e assim a gente vai
entorpecendo a nossa manhã. Ou seja, é um galo que lança um grito, o outro que canta, você vê. Então, de manhã, um galo grita, o outro responde, o outro responde, o outro responde, o outro responde. Aí você vai perceber, cara, quando dá aquela... quando ele resolve todo mundo ao mesmo tempo, está chegando amanhã. Essa é a ideia que ele quer passar, a mensagem que ele quer passar. Perceberam? Com dado de galos, perfeitamente. Perfeitamente, Rosena. A gente vive em função disso. Nós somos uma comunidade de galos, entendeu? De galos, perfeitamente. Tá? Vejam vocês, ó, tá? Olha aí. Olha uma coisa interessante. Eu queria que você agora parasse por 5 segundos e tentasse ler esse texto. É um texto que tem uma mensagem. Ok. Agora eu queria pedir a alguém que abrisse o microfone e lesse para nós esse texto. Quem dá conta? Quem pode fazer isso? Quem quer fazer? Matemático sensacional. Às vezes eu acordo meio matemático, deixo toda a atenção natural de lado e me ponho a pensar em números. Não, deixo todo o quê? Oi? Deixo todo o quê? Deixo todo o quê? Toda a abstração? Abstração. Alguém colocou aqui. Continua. Natural de lado. E me põe a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. E me ponho. Continua. Vai aí agora. E agora? E me ponho. Como se fosse uma pessoa racional. Continua. São 7 disso, 9 daquilo, 15 para 11. Isso. E agora? 300 gramas de presunto, mas logo caio na real. E começo a fazer versos. Essa é a última parte. Aí? Quem acertou a última parte? Indo. Isso. Arábico. Indo Arábico. Percebe? Mas não tem acento, né, professor? Não, mas aí essa é Não, você leu várias coisas que bem que não tem acento aqui, e você vai ter que pontuar o acento, tá? Você vai ter... E aí o que aconteceu? Ele desorganizou, colocou algumas consoantes, algumas letras junto com números, e você foi fazendo o seu cérebro raciocinar. Matemático, ela é um O. Matemático sensacional. Às vezes eu acordo meio matemático, deixo toda a abstração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. São 7 disso, 9 daquilo, 15 para as 11, 300 gramas de presunto, mas logo caio na real e começo a fazer versos indo-arábicos. Está percebendo aí? O que aconteceu? O seu cérebro ele já está pronto para ler, só que ele bagunçou tão legal as coisas que você deu conta de ler, entendeu a mensagem sem chorar, sem brigar, sem criticar, sem xingar. Então, isso é texto. É claro que uma criança diz que está sendo alfabetizado não teria, talvez, essa capacidade de ler. Ou alguns de vocês aí, que só entenderam o texto depois que a gente leu.
É verdade? Na verdade, é mais uma capacidade de associação, né? Perfeitamente. Que, ó, o texto é isso, é você associar o código à mensagem. Você tem que saber que a língua, ela é associativa, então eu preciso entender. Quando eu falo disso aqui, estou associando a palavra caneta a um objeto. Então, essa palavra a gente chama de signo linguístico. Então, por exemplo, por que o vento se chama vento? Por que vento se chama vento? Por que eu não chamo vento de caneta? Por que eu dei nome ao vento de caneta e chamo caneta de vento? Porque algumas palavras, elas são motivadas. Por exemplo, vento. O V já está vento. Então, esse é um signo motivado, ou seja, ele é feito a partir da pronúncia, tá? Dos fonemas. Então, é isso que a gente tem que entender. Muito bem? Vamos lá. O que vocês estão vendo aí? Fiquem 5 segundos de silêncio só olhando essa imagem. Um casal, arte e lixo. Pode escrever aí, pode escrever no chat. Arte e lixo, um casal. O que mais? Ok. Então, você sabe que isso é lixo? Sabe que isso é lixo? Isso aí, Rosane. É lixo. Isso aqui é lixo, ó. É lixo. Tá? Ó, isso aqui é lixo, ó. Só que o artista foi tão inteligente, que ele fez a projeção de como se fosse um casal lá na fonte, em razão do lixo. Olha que espetáculo. E aí é o artista. Aí é o artista. Tá? Ali atrás não é uma figura lá do casal. É a projeção do casal que foi feita da imagem do próprio lixo. É o lixo que fez aquilo. Então, veja, o nosso olho é como uma câmera fotográfica. Você olha e registra aquilo que você quiser. Você pode ver lixo ou poesia. Você pode dizer de miséria ou esperança ali. Isso aqui era um quadro. Então, veja que tem pessoas que escrevem diferente. Tem gente que tem o dom de escrever. Tem gente que tem uma criatividade fora do comum. Esse é o artista. Esse é o artista. É aquele que consegue brincar com as palavras e fazê-las dizerem coisas tremendas. Tremendas. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente tem que analisar. Por isso que os textos hoje não podem ser lidos de qualquer jeito. Tem que pensar. Quem está escrevendo é um poeta, é um escultor, entendeu? É um diagramador. Tudo isso tem que ser analisado, porque isso faz parte do processo. Perceberam? Então, essa aula é legal para você entender que, na verdade, a gente tem múltiplos textos e que nem todo mundo sabe escrever todos os textos. Mas nós, como leitores, temos que saber valorizar os textos produzidos. Ok? Eu vou parar essa aula por hoje aqui, porque esse assunto vai continuar na próxima aula, mas eu queria parar, que ia ficar muito grande esse conteúdo. Aí eu vou agora parar a gravação, que já está mais de 40 minutos de gravação.